Obrigado. Bem, primeiro, super prazer estar aqui, né? Aí, Jordão, obrigado pela oportunidade, né? Segundo ano, pensei que não ia sobreviver a um, né? Já estou no segundo aqui, então fico contente. E para falar de um tema que é generosidade. Então, ou seja, um tema que eu fiquei pensando, né, que é só o epicentro que pode dar uma oportunidade para a gente falar sobre um tema como esse, né? E um tema que eu acredito muito. Até porque eu começo, né, contando o que aconteceu comigo pessoalmente quando eu entrei na empresa que hoje eu tenho a honra, o privilégio de poder liderar, né, que é a Accenture, que é uma empresa hoje na América Latina, que é a área que eu atuo. Temos aí 35 mil pessoas, eu entrei como estagiário, né, na empresa, comecei e efetivamente não conhecia nada, fui já lançado num projeto muito novo, estava perdido e achava que era um grande erro do recrutamento da empresa. Eu falei assim, pô, assim, estou vendo todo mundo falar aqui, andar, trabalhando, super produtivo, e eu não conseguia absolutamente me encaixar, né? Eu lembro que nessa época você, né, entrava numa consultoria, terno e gravata, então eu não tirava o paletó, né, de tão tenso, de tão desconfortável que eu estava naquele ambiente. E eu tive aí talvez a sorte, né, de encontrar uma pessoa que percebeu isso, né, percebeu essa situação, chegou para mim e falou assim, olha, estou percebendo, e aí eu abri e falei, olha, realmente está muito difícil, estou achando que não vai dar certo isso aqui, porque não estou conseguindo entender, produzir, blá, blá, blá. E aí ela falou, a Mônica, que trabalhou muitos anos na empresa, falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente almoça rápido, e aí quando voltar do almoço, eu vou te aproveitar e te ensinar o que a gente faz e te colocar no contexto. Bem, isso aconteceu ao longo aí de pouco mais de uma semana. Eu me lembro muito disso, estou falando de algo que aconteceu quase 30 anos atrás. E se eu puder dizer, né, ou seja, uma coisa que fez muita diferença para eu estar aqui hoje, vocês estarem me ouvindo, né, e eu ter a oportunidade que eu tenho de poder estar compartilhando com vocês essa visão de uma empresa generosa, tem muito a ver com esse momento. De entender que não existe efetivamente nenhuma incompatibilidade entre lucro e generosidade. De fato, eu acho que até existe uma sinergia, porque a partir do momento que você torna uma empresa mais generosa, você cada vez entende mais que lucro é consequência do que você faz e como você faz, né? E que a generosidade é alguma coisa que é boa para a empresa. Assim como a gente fala de qualidade, assim como a gente fala de inovação, assim como a gente fala de ética, assim, generosidade tem que ser um componente para a empresa, né? E aqui a generosidade de uma empresa não é medida necessariamente pelo número de generosos, porque assim a gente vai ter sempre um percentual de pessoas que são os generosos por natureza, e o maior percentual que são aquelas pessoas que acreditam que você dá e recebe. Dá e recebe. Então, ou seja, não são aqueles que são generosos por natureza, né, mas que são generosos a partir do momento que também esperam alguma coisa em troca. Então, ou seja, você precisa criar uma cultura, você precisa trazer isso para dentro da empresa, e eu vou procurar contar um pouquinho para você o que eu tento fazer dentro da Accenture. Vocês perguntam para mim, pô, isso você está satisfeito? Você acha que chegou num patamar? Não, isso é uma jornada. Isso é algo que você vive todo dia, você luta todo dia, né? Independente se, ou seja, você luta com você mesmo, você luta com seus times, né? Você luta com aquilo que é a empresa como um todo, né? E aqui a gente não está falando em tornar, né, alguém, o Gandhi ou a Madre Teresa de Calcutá. Estamos aqui efetivamente a escolha, né, ou a possibilidade da gente fazer alguma coisa pelo outro sem esperar benefício em relação àquilo, né? Algo que é espontâneo e autêntico. Dá para você estimular isso numa empresa? Claro que dá. É óbvio que dá, seja uma empresa pequena, uma empresa grande. Aliás,
Se você não faz isso, logo na sua empresa, quando ela é uma empresa menor, ela vai já nascer com um DNA que vai ser muito difícil você endireitar. E por isso tem tantas empresas que depois que crescem, tem muitos problemas, porque não criaram a cultura quando era mais fácil. Tá? Numa organização com a Accenture, com tantas pessoas, como é que você faz? Você tem que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo, né? Eu estava ouvindo um pouco a palestra anterior, foi comentado algo que eu concordo 100%. Ou seja, as pessoas que não têm esse comportamento, são contra, você tem que arrancar, tem que tirar da empresa. Né? É fácil, algumas vão gerar resultado, você vai conseguir fazer isso. Não, não é fácil. Não é fácil. Você não vai fazer isso como uma caça às bruxas, mas você vai fazendo isso, porque naturalmente você vai criar um ambiente onde essas pessoas não vão se sentir tão confortáveis ou tão valorizadas quanto seriam em outros lugares. E no mundo que a gente está vivendo, né, mundo que está aí com a pandemia, não preciso dizer, né, ou seja, o termo VUCA, né, da volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, nunca passou a ser uma verdade tão grande e vai continuar sendo. E vai continuar sendo. A gente vai viver num ambiente extremamente complexo. Então, se a gente não criar um ambiente sadio, ou seja, todas as circunstâncias que vão estar em volta da nossa organização ou de nós, pressão, dificuldade de conseguir planejar, vão só trazer o nosso pior. Então, a gente tem sim que trazer o nosso melhor, principalmente olhando que um dos grandes temas de sobrevivência de qualquer tipo de organização, seja ela grande, seja ela pequena, é a capacidade dela de colaborar. Colaborar, né, para poder trazer inovação, para poder trazer eficiência, para poder, ou seja, engajar e dar propostas diferentes para os seus clientes, né? E colaboração, ela não existe quando a gente está no cérebro límbico, que está preocupado com a nossa sobrevivência. Colaboração é algo que você tem que, ou seja, a capacidade da sua empresa colaborar tem a ver com a capacidade que você tem de criar uma cultura de generosidade, né? Sabendo que isso toma tempo, que isso traz esforço, né? E que, de alguma maneira, né, precisa de uma dose de ingenuidade, né? Que a gente pode chamar aqui também de otimismo, né? Ou seja, em alguns momentos você vai ter que passar por cima dos medos, das dúvidas, do teu interesse próprio, né? Até porque a cultura moderna ela não necessariamente ajudou a privilegiar ou a criar esse sentimento natural de nós sermos mais generosos, e sim de sermos mais competitivos, né? Desde a época da nota da escola, depois nos processos de avaliação. Ou seja, temos que efetivamente ter um plano e temos que praticar isso para poder mudar. E praticar em que medidas? Né? Eu enxergo isso em 3 grandes camadas. A primeira, né, é a capacidade de você, quando você está falando de generosidade, né, de liderar você mesmo, né, de ter a energia. Primeiro, você tem que acreditar nisso. Efetivamente, tem que ser uma crença que isso é bom para a organização. A sua organização vai ser melhor se praticar generosidade, né? Se as pessoas colaborarem mais entre elas. Vou falar um pouco mais como é que isso pode acontecer na prática. E dizer que é o seguinte, generosidade não é caridade. E eu não estou dizendo que caridade não seja importante. Caridade é importante, praticar a solidariedade é muito importante, mas aqui estamos falando de outra coisa. Tá? E aí uma das perguntas, né, que foram feitas num treinamento que eu participei dentro da Accenture, que eu achei muito bacana, foi um exercício, né, dentro desse contexto de você olhar para você mesmo como líder e pensar o seguinte, pô, imagina que você está celebrando o fim da sua carreira, né? A sua aposentadoria, seja ela quando for, ou o marco da sua carreira, se você pensar que nunca vai aposentar, cada um tem uma visão sobre isso, mas imagina uma hora que você está fazendo uma celebração da sua carreira. Né? A pergunta é a seguinte, quem estaria celebrando com você? Né? Quem é que iria nessa celebração, né, iria lá te cumprimentar? Seriam só as pessoas que você trabalhou para? Seriam as pessoas que trabalharam com você? Né? Seriam pessoas que não trabalharam necessariamente na sua empresa?
né? Seriam pessoas que não trabalharam, que eram da sua comunidade? Quem iria isso? Quem de verdade daria um depoimento do impacto positivo que você fez na carreira, né, ou na empresa, ou na comunidade? Cara, isso é hora de você construir, você constrói isso todos os dias. Você tem que se preocupar com isso, não adianta lá no final você querer resolver esse problema como alguns que se arrependeram de não ter feito ao longo, né, acabam tentando compensar isso, não, você tem que ir construindo esse tema. Tem um tema, estava até se comentando também na palestra anterior, como é que você pode descobrir, né, na entrada uma pessoa que tenha mais esse espírito e uma pessoa que tenha menos, né? Uma boa pergunta de fazer, né, é você pedir para alguém que está entrando na sua organização, falar assim, me dá 3, 4 nomes de pessoas que dariam um depoimento positivo sobre você. Se a pessoa der os 3, 4 nomes só de pessoas para quem ela trabalhou, ou seja, pessoas que tinham uma posição de influência maior do que a dela, você já pode tirar uma conclusão. Se ela falar de pessoas que ela tinha um poder de influência maior, ou seja, e que trabalhavam para ela, você vai entender como essa pessoa se comporta. Essa é uma pergunta espetacular que eu faço quando alguém vai entrar. Me diz aí, se eu tivesse que ligar agora, passar a mão no telefone e falar assim, me dá 4 nomes de pessoas aí que você falariam bem de você. Quais são os nomes das pessoas? E é impressionante como o tipo da resposta ajuda muito a você entender para frente. Então, a primeira coisa, liderar a nós mesmos. O segundo é o tema de você liderar as pessoas, os times, né? E aí você criar essa cultura que reconheça, que incentive a generosidade. Como é que você pode fazer isso? Fazendo com que as pessoas compartilhem conhecimento dentro da sua empresa, né? Ou fora, né? Ou seja, você reconhecer, você incentivar, compartilhar conhecimento, né? É um ato de generosidade. É impressionante, a gente na Accenture fez espaço para as pessoas fazerem apresentações sobre temas que elas gostariam de compartilhar, e as pessoas genuinamente querem fazer isso. E isso passa a ser uma referência, essas pessoas ganham visibilidade, e obviamente você ajuda na cultura. Todo o trabalho de mentoria, né? Dentro de uma empresa, é fundamental acontecer, você dá suporte emocional no momento que a pessoa não está bem, direcionamento, conselho, né? Institucionalizar isso dentro da empresa, né? Quem são os mentores, né? O lado, a gente gosta de chamar dos anjos, né? Que aqueles que compartilham experiência, é outra maneira, né? Ou seja, uma pessoa que está recém entrando dentro da empresa, você pegar alguém que é experiente e ajudar essa pessoa a se integrar dentro dessa organização, sendo que ela não tem uma supervisão direta, né? Ela pode ser de outra área, ela simplesmente está compartilhando a experiência, a cultura daquela empresa, né? Os desafios. Isso é outra coisa que incentiva as pessoas a serem mais generosas, né? Então, ou seja, você tem instrumentos para poder fazer isso. E você tem que institucionalizar isso dentro da sua empresa para poder fazer com que esse ambiente, onde as pessoas se sintam motivadas a fazer algo sem necessariamente receber algo em troca, aconteça, né, para que a empresa como um todo se beneficie. E o terceiro ponto é o tema de você apoiar para fora da empresa. Isso tem um impacto enorme, enorme, né? E em alguns momentos você consegue fazer isso até em conformidade com aquilo que a empresa faz, principalmente quando você conecta esse tipo de ação com um propósito. Então, eu vou dar um exemplo. Nós buscamos treinar pessoas que estão em áreas de vulnerabilidade, né, seja pelo tráfico de drogas, seja pela prostituição, onde nós damos treinamento para essas pessoas e muito desse treinamento é dado pelas próprias pessoas da Accenture. Formam essas pessoas, elas ganham depois um diploma, né, dessa formação, para poder melhorar a empregabilidade delas. Esse é o grande objetivo. Mas, obviamente, também, até como um incentivo, nós contratamos pessoas
que venham desses programas. Hoje, das 13.500 pessoas que tem da Accenture, 600 vieram desses programas. 600 pessoas vieram desse programa. Ou seja, isso cria, né, um ambiente dentro da organização completamente diferente, e essas pessoas performam super bem, super bem, super bem. Até porque elas percebem que foi lhe dada uma oportunidade. Então, ou seja, alguém tem dúvida que generosidade pode ser algo que dá retorno e que te ajuda até no lucro, desde que você não pense que esse é o seu objetivo, mas que depois leve para isso? Então, ou seja, vamos parar de pensar que, ou seja, o tempo todo da competição, o tempo todo de querer dar a volta ou ser mais esperto, né? É onde vai fazer a diferença. Não dá para acreditar nisso, né? E eu até recomendo às pessoas que, ou seja, uma vez que você incorpore isso na rotina do trabalho, aquilo que você faz pessoalmente, aquilo que você faz com o seu time, e aquilo que você faz fora, começa a medir efetivamente, olha, quanto tempo eu estou dedicando para poder compartilhar conhecimento com as pessoas, né? Ou para dar mentoria para alguém, ou para apoiar alguém que é novo dentro da organização e eu posso levar a minha experiência ou o meu conhecimento dentro de um time. Cara, tem várias e várias maneiras. Então, ou seja, você pode sim medir o tempo. Se você passou uma semana e não fez nada sobre isso, foi uma semana ruim. Foi uma semana ruim. Pô, você fala, pô, Flamengo, mas você vai botar KPI para medir isso? Pô, sim. Eu tenho que olhar minha agenda. Toda semana eu começo olhando minha agenda e vejo se minha agenda está tomada só por aquelas conversas internas, aquelas coisas burocráticas, aquelas coisas que a gente tem que fazer, né? Eu olho, pô, quanto que tem de intensidade com o cliente e quanto tem as coisas que me fazem super, super bem do ponto de vista pessoal, que dão aquela energia, aquela renovada para a gente poder seguir, né, com toda a batalha, né? E até para dar um exemplo para vocês de um tema, durante todo o processo de pandemia, eu tenho feito, começou semanalmente, agora semana sim, semana não, uma conferência com todos para poder falar um pouco o que está acontecendo. E numa delas eu cheguei e falei assim, olha, pô, gente, diante de tudo que está acontecendo, do momento que a gente está vivendo, que tal a gente praticar gratidão, né, como uma forma de generosidade, né? Pô, agradece alguém que foi importante, né, na sua carreira, que foi importante num momento difícil, alguém do teu time, né, ou alguém que uma liderança, ou alguém do cliente. Faz isso. Faz isso. E foi um estrondo, foi um absoluto estrondo. Impressionante como isso é a nossa natureza humana. Então, eu vou aqui continuar trabalhando e acreditando que não tem nenhuma incompatibilidade entre lucro e generosidade, muito pelo contrário, que essas duas coisas, quando se juntam, elas podem criar sinergias do bem, né, e ajudar a que você possa fazer ainda mais a diferença. É isso, Jordão. Júlio, paro aqui que eu acho que eu já estou no meu tempo. Deu o tempo exato, cara. Para mim foi incrível o tempo, ó. Tocou aqui, você chamou o Jordão, foda. O Júlio é nosso consultor para assuntos de óculos e o de tá vendo? Ó, ô Flamengo, eu vou te dar uma dica, levanta um pouquinho assim, ó, só um pouquinho. Aí fica monstro. E aí então, deu para perceber. E pior que você já tinha me falado isso, você vê que algumas coisas então. A pessoa tem dificuldade. Depois dos 50, você demora a aprender, rapaz. Você tem que falar as 3 vezes para o cara ouvir. Mas deu para notar que você estava olhando o relógio, assim, o relógio tá caindo. Foi legal. Ó, eu vou contar uma história aqui sobre o Framil, que ele não sabe que eu sei, mas eu tenho meus contatos infiltrados e a informação chega. Alguém me contou, não vou falar nomes, né? O Framil estava numa reunião com um presidente de um banco foda, que, tipo, se metade de vocês tem conta lá. E aí o cara virou pro Framil, o CIO, o CFO, o CMO, o C-Level aí, virou o Framil. Ô, Framil, dá uma ideia aí para o meu banco ser diferente, meu banco ser século XXI, meu banco tá antenado aí com o mundo. Aí o Framil virou pro cara e falou assim, meu velho,
Se você quer ser foda, diferente... Não, foda é o que tô incluindo na história pescador, né? Se você quer ser um banco animal, século XXI, se eu fosse você, eu contratava os assaltantes de banco que já tentaram assaltar banco para trabalhar no seu banco. Se você quer um mundo melhor, se você quer realmente levar a gestão desse seu banco aí para o século XXI, eu contrataria assaltante de banco para trabalhar com você, cara. Porque aí você ia ajudar tudo a melhorar mesmo. Então, isso me falaram pessoas que, fontes fidedignas que estavam no lugar e presenciaram esse fato aí. Eu quis falar isso porque esse cara aqui, o Framil, é realmente um cara super diferenciado, né? E que acredita mesmo em generosidade, lucro, e transmitir isso para as empresas. A gente tem a sorte de ter um cara desse aí numa empresa como a Accenture, que dá consultoria para tudo quanto é tipo de galã aí, e que, né, metade do PIB é cliente do Framil, e quando essa galera com a metade do PIB pergunta para o Framil como que meu banco pode ganhar mais dinheiro, ele pega e fala: contrate assaltante de banco para trabalhar no banco, que vocês vão ser os caras que todo mundo vai admirar, né? Então, foda, né? Foda. Não, assim, as pessoas sempre querem fazer uma diferença, mas não querem olhar para aquilo que é o seu maior dificuldade, né? E se você conseguir superar a tua maior limitação, provavelmente você realmente conseguiu tornar e fazer a transformação. Todo mundo quer transformar, está o nome da moda, né? Transformação, disrupção, né? Todo mundo quer fazer isso como se fosse algo que você lesse no livro, acordasse de manhã e tivesse a ideia do certo. Cara, isso é sobre atitude, né? Isso é sobre comportamento. Eu falo isso para todas as empresas, para os bancos, por exemplo, eu falo para eles, falo assim, vocês existem para melhorar a vida das pessoas, não é para cobrar tarifa. Ou seja, a hora que vocês começarem a melhorar, ajudar o cara a administrar a vida financeira dele, né, a ajudar a família a efetivamente alcançar os planos, vocês vão poder ser o melhor banco do mundo. Enquanto for só ficar empurrando serviço, ou ficar empurrando coisa que não necessariamente você precisa, você não vai ser. Para com isso. Tem um estudo de um professor, tem uma palestra no TED super legal que chama Givers and Takers, né? Adam alguma coisa. Ele fala que dentro de uma organização, né, ele pesquisou, isso é dado, é número, né? Os caras que mais performam dentro da organização são os caras que são generosos. Também são os que menos performam. Então é uma maluquice, eles estão nos dois extremos, né? E o segredo do extremo é o segredo de você dosar. Você saber o quanto você emprega do seu tempo para isso, porque se você ficar só também dando, aí você não faz aquilo que você tem que fazer, pô. Então você tem que entender que é isso. Pô, você tem que dar lucro, a tua empresa tem que dar lucro. Não adianta, pô, não tem esse negócio você tem que dar. Agora, se você faz isso de uma forma digna, correta, né, e dentro da tua organização você procura praticar as coisas certas, você não tem que ter vergonha disso, você tem que ter orgulho e ir para cima. E outra, eu achei muito legal aquela pergunta lá que você faz para a turma lá. Me fala aí em nome de 4 pessoas que falariam bem de você. Não, eu falo Acho que toda sexta-feira, antes de você dormir, todo mundo dormir, tem que fazer essa reflexão. Eu tenho 4 pessoas que falariam bem de mim? Isso é um exercício espetacular, né? Porque assim... Framil, tá na moda aquela história lá, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Essa história a coisa da pergunta das 4 pessoas, das 5 também, é mais legal essa aí. Assim, eu gosto, é impressionante, porque os caras são mais assim, os egocêntricos, e os caras são mais narcisistas. O cara fala, não, liga pro meu chefe não sei quanto, meu chefe não sei das quantas, meu chefe não sei o quê. O cara só dá nome de cara pesado. Né? O cara é incapaz de dar. Eu falo, e fora da tua empresa, tem alguém que eu posso ficar? O cara fica me olhando assim. Cara pesado que não tem telefone, então não adianta dar. Liga para ele que ele vai falar. Mas o cara é inalcançável, né? Mas assim, as pessoas têm essa verdade que você achar que você é sendo um cara que agrada só quem está acima de você, você vai chegar a algum lugar, cara. Eu sou fruto de uma pessoa que, era um pouco mais
experiente do que eu, que resolveu sentar do meu lado e me ensinar, pô. E me ensinar, fez eu não sei se ela, o quanto que ela fez de bem para a empresa, né? Isso lá na frente a gente vai ver, mas, pô, se eu cheguei aqui, é graças a essa pessoa, pô. Deveria dar assim, se a Accenture tivesse que dar um bônus ou um prêmio, não é para mim, tinha que dar para ela. Aquela que fez a diferença, grande diferença para a empresa. Tem um monte de gente que faz isso, né? E uma outra coisa que a gente tem que acreditar, que às vezes a gente fala assim, não, pô, mas se eu for assim, eu sou bobão, o outro cara vai me atropelar, vai se dar bem, porque ele puxa o saco, ele vai não sei o quê. Cara, eu posso dizer, eu tenho 30 anos no mundo corporativo, 30 anos, trabalhando com empresa e trabalhando dentro da Accenture. Tá? Eu vou dizer o seguinte, olha, se não é 100%, 99% caiu, se arrebentou no tempo. Todos os caras se comportaram assim, no tempo se ferraram. Ou seja, ou se ferraram do lado pessoal, ou do lado profissional. Eu não vi nenhum que chegou assim, com tudo isso resolvido. Ou seja, no final das contas, o crime não compensa. Show de bola. Galera, esse aí foi Leonardo Framil. Ele está no LinkedIn. O cara é show. Ele já palestrou no Epicentro ano passado. Assiste a palestra lá. Há 4 semanas atrás, a gente fez um Roda Viva com o Framil. Durou 3 horas e meia. Está aí no meu canal no YouTube. Assiste aí. O cara falou 433 ideias diferentes e legais para colocar em prática aí. Obrigado, Framil. Valeu, parabéns, obrigado. E se funcionar, ano que vem estamos juntos de novo, hein? Ano que vem você está aí de novo, sim, com certeza. Valeu, obrigado, gente. Bom.